Graça e paz, meus queridos, meus amados. Bom, quando nós tentamos explicar que o dízimo faz parte da lei e era um mandamento para o povo de Israel, especificamente para sustento dos levitas, os líderes ministeriais logo usam esse texto de Mateus 23, versículo 23, quando Jesus chama os fariseus de hipócritas ao repreendê-los. Olha o que diz a Bíblia. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. A maioria dos leitores da Bíblia não obedecem às regras da leitura. Como assim, você pode me perguntar? Existe uma regra. Por exemplo, a primeira é a hermenêutica, interpretação dos textos. E a segunda é a exegese, exame minucioso, texto e contexto, levando em conta que a Bíblia interprete a própria Bíblia. Quando Jesus está falando com os fariseus, ele está realmente dizendo para eles não só darem o dízimo, mas também não se esquecerem que existia ou existe na lei outros parágrafos, o juízo, a misericórdia e a fé. O grande detalhe que passa despercebido é que no momento em que Jesus está falando isso, ele ainda não havia morrido, ainda estava vivendo na lei e cumprindo a lei. Olha o que diz a Bíblia. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo, enquanto não passar o céu e a terra, de modo nenhum passará da lei um só i ou um só tio, sem que tudo se cumpra. Mateus 5, do 17 ao 18. Talvez alguém questione. O mundo não acabou ainda. Jesus está falando do céu do primeiro pacto, antiga aliança, primeiro cenário, certo? Quando ele está na cruz, ele diz, Pai, tudo está consumado. O primeiro céu, o antigo pacto, estava ficando para trás. Quando ele está ceando com os discípulos, ele também diz, da mesma forma, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança, do meu sangue, derramado em favor de vocês. Lucas 22, o verso 20. Ou seja, aqui Jesus já está no segundo cenário. Já havia morrido e cumprido a lei, dando início à nova aliança, ou seja, a graça de Deus. No Antigo Testamento, Deus fez uma aliança com o povo de Israel. Eles seriam seu povo e ele seria o seu Deus. O povo obedeceria a Deus e ele perdoaria seus pecados mediante sacrifícios. Porém, o povo continuava pecando e os sacrifícios não podiam mudar seus corações. Precisava de um novo pacto, uma nova aliança. Bom, sabemos que pregam por aí que a lei ainda vigora. Olha o que diz a palavra de Deus. Não faço nula a graça de Deus, porque se a justiça vem mediante a lei, logo Cristo morreu em vão. Gálatas 2, versículo 21. Romanos também diz, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Romanos 10, o verso 4. A primeira aliança era apenas a preparação para uma aliança maior, que Deus iria fazer com o povo seu. Através do sacrifício perfeito de Jesus, todos os nossos pecados foram perdoados. Bastaria aceitar o sacrifício de Jesus na cruz. Essa é a nova aliança. Agora Deus mora dentro de cada cristão e muda seu coração. O caráter também mudaria. Bom, não necessitando de nenhum parágrafo ou ordenança da lei, como a guarda do sábado e até mesmo o dízimo. Após a morte de Jesus, nova aliança, não há nenhum relato de discípulos ou de qualquer um cobrando os dízimos.
Lembrando que só podia receber os dízimos se fosse sacerdote da tribo de Levi. E sabemos que nem Paulo, nem os demais discípulos eram de linhagem ou da linhagem de Levi, ou sacerdote. Até porque na nova aliança o sacerdócio já havia acabado. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2, versículo 9. Bom, a Bíblia menciona pelo menos um dos líderes da comunidade primitiva como sendo levita, que era Barnabé. No entanto, nenhum relato há dos irmãos dando dízimos a ele. Mas antes, o texto relata que ele ajudava nas necessidades da comunidade. Isso é um fato, está em Atos 4, no versículo 36 até o 37, o 11, o 29 e o 30. Então, queridos, fica claro que os dízimos não faz parte da nova aliança e nem é obrigatório, e o devorador mencionado em Malaquias 3, 8 e 10 não é demônio, como pregam por aí. Quem deseja dar o dízimo, dê por espontânea vontade e não por obrigação. É importante saber que com Deus não se negocia, porque ele não é nenhum agiota ou negociador. Bom, se você quer ajudar a obra de Deus, a pregar o evangelho de Jesus, dê de todo o teu coração, porque Deus com certeza vai te abençoar. Mas sem esperar que ele vai te abençoar porque você está dando. Não, ele vai te abençoar porque o seu coração está aberto e você está seguindo as ordenanças de Jesus, que é repartir o pão com aquele que necessita. Deus é maravilhoso, meu amado, mas nunca aprenda a negociar com Deus. Tudo é feito de espontânea vontade. De graça dai, de graça recebestes, de graça dai. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Não se esqueça de se inscrever aí no canal, deixar seu like, compartilhar com seus amigos nas redes sociais e um abração especial para todos vocês. Fica na paz, ô glória!